Olá, sejam bem-vindos. Sou Cláudia Salles e estamos começando o Pensando com Você. A morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. A maioria das pessoas vivem, mas vivem em tal ignorância que nunca encontram sua própria vida. E é impossível para essas pessoas conhecerem sua própria morte, porque a morte é a derradeira experiência desta vida. A morte é a porta entre duas vidas. Uma é deixada para trás e outra está esperando adiante. Não há nada feio quanto a morte, mas as pessoas, por medo, fizeram até a palavra morte feia e impronunciável. O medo tem motivos? O medo surge porque sempre é outro alguém que morre. Você sempre vê a morte de fora, e a morte é uma experiência do que há de mais profundo no ser. É como simplesmente assistir ao amor do lado de fora. Você pode assistir às manifestações por anos, mas você não chegará a saber nada do que é o amor. Você pode vir conhecer as manifestações do amor, mas não o amor em si. Sabemos o mesmo sobre a morte, apenas as manifestações na superfície. A respiração parou, o coração parou. A pessoa que costumava conversar e caminhar não está mais lá. Restaram apenas lembranças. A morte não é o fim de uma jornada neste mundo, é o caminhar para os braços de um Deus eterno. Os que têm Deus em suas vidas veem na morte um caminhar de luz, e é uma grande jornada. Mas você não pode conhecê-la do lado de fora. Do lado de fora, somente os sintomas externos estão disponíveis. E quanto aos sintomas internos, temos que superar diariamente nossos medos e enfrentarmos nossas perdas. Os que conheceram a morte por dentro perdem totalmente o medo. Estamos hoje visitando o crematório Horto da Paz. E hoje vamos falar da sustentabilidade do crematório e cemitério e dos mitos e verdade. Nos acompanhem. Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui no crematório Horto da Paz com o administrador Rinaldo Dantas. E ele vai falar um pouquinho sobre o cemitério e crematório Horto da Paz, a sustentabilidade, o que eles têm feito de novidade no mercado. O que você pode falar aqui, descendo essa trilha? O que vocês, com essa preservação, qual a sustentabilidade hoje do cemitério e do crematório Horto da Paz? O que nós vamos ver agora é uma estação de tratamento de todo o esgoto que é gerado aqui em funcionários e visitantes que vêm para cá. Essa água, depois de tratada, ela é reutilizada. Então a água do nosso sistema ele se mantém sempre aqui dentro, com isso você está economizando água. Temos várias formas de captação de água de chuva para que ela penetre no solo e realimenta o lençol freático e não deixar a água correr e inundar áreas como acontece muito em São Paulo. Reciclagem de todas as flores de coroas que são trazidas aqui, transforma-se em adubo orgânico e volta para a jardinagem. Então tem todo esse cuidado de sustentável aqui. Aqui essa obra é a obra do cinerário, para se guardar as urnas cinerárias. E o teto, em vez de ser só uma laje, ele vai ser um jardim suspenso, como vocês podem ver. Ele mantém o ar mais limpo, o ar mais arejado. Ele resfria a temperatura do andar de baixo, naturalmente. Essa é a vantagem. Bom, aqui nós começamos esse ano a instalar iluminação externa por energia solar. Então esse é o início do projeto, ele vai se prolongar ainda para todas as demais ruas. Então ali em cima tem as placas que recebem energia, tem baterias já embutidas e essa iluminação fica durante a noite inteira. Esse monumento foi erguido quando o cemitério completou 170 anos. Foi uma festa muito linda. Reinaldo, toda essa área aqui você tinha me dito que era uma fazenda, né? Você pode me dizer exatamente o que vocês fizeram? Então, aqui era uma fazenda que tinha gado, no começo do cemitério ainda tinha as vacas, os bois pastando aqui.
E depois resolvemos nos desfazer desses animais. Foi feito um projeto de reflorestamento com uma engenheira florestal de Mata Atlântica, isso já faz 10 anos e hoje é uma mata fechada formada, já com muitos animais que não tinha antes aqui, hoje habitam aqui. Na verdade, isso aqui é o heliponto de vocês, né? Conta um pouquinho sobre o heliponto. Esse heliponto a gente sentiu a necessidade, pela distância um pouco de São Paulo, então ele é muito usado para grandes empresários, banqueiros, empreiteiros, políticos, governador de estado, prefeito, ministros já vieram aqui, então eles vêm com helicóptero, tem evento que desce 3, 4, 5 helicópteros aqui, então realmente era necessário. E é verdade que é o único crematório com heliponto? Com heliponto homologado pela ANAC eu tenho certeza, se tem mais algum que tem alguma área para isso, não é homologado. Aqui encontra-se essa capela, era da época da fazenda? Da tela da fazenda, achamos muito bonita, então nós preservamos, restauramos os vitrais e tudo, colocamos bancos novos e é usada, sempre tem gente aqui. Eu percebo aqui que vocês têm algumas cinzas, né? Que são dispersas aqui em torno das castanheiras e da capela. O que você tem a me dizer? Na cremação, as pessoas sentem que não tem para onde voltar para visitar novamente aquele seu parente, fazer uma oração, alguma coisa. Então eles depositam aqui, eu tenho outras modalidades para se guardar cinzas aqui, e a intenção deles é essa, quando eles sentem saudade, eles voltam para o lugar, trazem umas flores, fazem uma oração, que eles sabem que está ali. Essa parte aqui, nós chamamos de bosque, vida e paz. Aqui é uma opção que a família tem de colocar a urna de cinzas. Então as cinzas são colocadas numa urna ecológica, que é biodegradável. A família escolhe o lugar, escolhe a muda de árvore que ela gosta, o que o falecido gostava, e é plantado essa urna biodegradável com essa muda de árvore, e a árvore cresce e ela fica simbolizando a memória do falecido. As famílias tinham necessidade, demonstraram necessidade de colocar uma placa na árvore dela, né, que é dela, com o nome do falecido, a data do nascimento, falecimento, e a nossa intenção desde o início é que isso aqui tivesse um anonimato. Só a família sabe que aquela árvore é a dela. Mas teve muita insistência, então nós criamos esse mural onde a família pode colocar, encomenda e coloca a placa com o nome, uma placa de bronze com o nome e as datas. É que aqui é individual, ele tem a lápide, ele pode pôr a placa dele, da família Entendi. do falecido. E era uma necessidade que eles tinham de fazer isso. Qual a diferença desse cinerário jardim para o primeiro que você me apresentou e o tamanho desse? Então o primeiro é o bosque, que é individual, é uma árvore com uma urna cinerária e não pode identificar no local. No cinerário jardim, que é esse aqui, é uma área em torno de 5 metros quadrados, que tem lápide, pode ser identificado com placas, e aqui é para a família inteira, pode colocar quantas urnas cinerárias ela quiser.
Então, na verdade, aqui você tem 3 trilhas. Essa é a entrada de uma delas? Essa é a entrada de uma delas e ela vai terminar no prédio da administração. Lá. Aí eu tenho uma outra com um grau de dificuldade maior, que fica mais longe daqui, e que começa no final de uma rua e vai até a represa, que eu tenho lá embaixo, uma represa. Até nisso vocês cuidaram, né, para as pessoas que vêm passar um fim de semana, podem até fazer uma trilha com a família, né? E se agendar, ela pode ser monitorada, com uma pessoa que vai explicando todo tipo de árvores que tem, de animais e tudo. Ó, vale a dica, né? Uma trilha monitorada para o pessoal aqui do Assempro, né? Para as pessoas que vêm passar o fim de semana, visitar um ente que esteja aqui. Reinaldo, andando com vocês aqui, eu notei que todas as árvores são nomeadas, né? Isso é uma prática aqui dentro do cemitério? Eu introduzi isso já há alguns anos, não são todas, tá? Mas eu procurei colocar naquelas onde o cliente tem mais acesso e pelo menos uma de cada espécie, porque muitos vinham no começo falar que árvore bonita, qual que é? E não sabia qual que era. Aí eu falei, vamos começar a divulgar isso e educar. Então as pessoas já vêm falar, essa aqui é a pata de vaca e tal. Então, e daí surgiu, daí em diante eu comecei a fazer em tudo. As urnas cinerárias, essas de baixo são de madeira, que são as nossas básicas, tá? Mas aí o cliente pode adquirir outras conforme o destino que ele vai dar. Essa daqui, a ecológica, é feita com fibra vegetal, que ela vai se decompor no solo. Aquelas outras duas são de argila, que são hidrossolúveis. Ela é colocada num lago, numa represa, no mar. Ela afunda e depois lá no fundo ela vai se dissolver aos poucos e vai liberar cinzas. Aí nós temos outras de bronze, que é para as pessoas guardarem em casa, numa estante, que também faz muito isso. Temos o modelo o grande e as miniaturas para, por exemplo, a viúva fica com a urna maior e cada filho leva para casa uma miniatura com um pouquinho das cinzas. Temos pingentes, que vai um pouco de cinzas para você usar numa correntinha, para usar sempre no corpo. E essas duas de metal dentro de estojo, elas são utilizadas para transporte aéreo, que é a exigência. Eu noto que vocês têm uma pintura, né? Chama arte pictocrematória. Pode me falar um pouquinho sobre essa arte? Tá, essa artista plástica, ela pega uma parte das cinzas, transforma numa técnica que ela criou em tinta e faz o retrato ou uma paisagem, o que for pedido para ela, ela faz um quadro. Usando as cinzas? Usando as cinzas como base da tinta. Estamos aqui no crematório Horto da Paz com o Reinaldo Dantas para Mitos e Verdades. Vamos lá. As cremações dos corpos são feitas em conjunto? Podemos transformar essa afirmação em questões? Mito ou verdade? Não, elas são feitas individualmente, tá? E nós temos um sistema aqui para evitar que possa acontecer uma troca de cinzas. Nós temos um sistema que é uma pastilha de material refratário, ela é numerada, esse mesmo número que é registrado no nosso sistema, e essa pastilha é colocada dentro do caixão junto com o corpo. E a cremação é feita com essa pastilha, que ela resiste às temperaturas do forno crematório, e no final, quando resultar as cinzas, aquela pastilha está intacta e aquele número é a garantia da origem, de que não houve troca de cinzas com outra pessoa. Uma cremação pode durar mais de 5 horas? Mito ou verdade? Não. Mesmo aqueles casos mais pesados, acima de 120, 130 quilos, é um período máximo de umas 3 horas. 3 horas, né? Todos os pertences do corpo são retirados antes dele ser cremado? Não, o corpo não, nem o corpo nem o caixão, ele não é violado, não é retirado nada, a não ser que a família faça questão que se retire antes alguma joia, alguma correntinha ou algum objeto que esteja junto lá. Fora isso, é cremado da maneira que veio para cá. Ok. Depois da cerimônia, o corpo espera algum tempo para ser cremado? Reinaldo, mito ou verdade? Sim, ele aguarda numa câmara fria por um período de 24 horas, aí sim ele poderá ser cremado. Okay. Após a cremação, as cinzas são jogadas ao ar livre? Não, elas são acondicionadas em urna cinerária que a família escolheu e a família tem o direito de dar o destino que ela bem entender. Se ela quiser espalhar em algum local, na casa dela, num sítio ou no mar, ou guardar em casa, ela fica a critério da própria família. As cinzas podem ficar no cemitério?
Pode. Nós temos várias modalidades de cinerário, guardado em nichos. Eles podem ser plantadas as cinzas dentro de uma urna biodegradável junto com uma árvore, ou um cinerário jardim, que é uma área que a família adquire, onde ela pode então guardar essas cinzas também em urna biodegradável para a família toda. É possível fazer arte com as cinzas? Sim, nós temos um contrato com uma artista plástica que ela pega a parte dessas cinzas, transforma em tinta e faz um quadro que seja do falecido, de alguma paisagem, ou que a família pediu. É verdade que as cinzas não devem ser dispersadas no mar? É um mito ou verdade? Na verdade pode, mas eu já tive alguns relatos que as pessoas jogaram numa pedra próximo da praia e a maré estava subindo e essas cinzas, como elas boiam e não afundam, elas vieram para a beirada da praia. Gostaram do vídeo? Então não esqueça de dar seu like aqui no canal.